Buenas amigos e amigas do AgroConnection, estamos de volta com os nossos vídeos semanais aqui no nosso canal do YouTube para trazer então a safra americana de milho e de soja em 2024. Vamos estar trazendo relatos dos mais diferentes estados aqui do Cinturão, com repórteres, uma equipe nova que vocês já vão conhecer eles assim que eles forem falando dos seus respectivos estados, tá bem? Antes da gente começar, eu faço um pedido que vocês se inscrevam no canal, deem o like e ativem a notificação, já que a gente faz esses vídeos semanais, aí vocês vão estar sabendo quando que a gente põe um vídeo novo. E comentem, pessoal? A gente gosta muito de interagir nos comentários, então deixem ali as suas dúvidas, as suas sugestões para os próximos vídeos. Eu solto a vinheta e já nós voltamos com esse conteúdo. Bom, pessoal, para a gente dar início então às informações, vamos começar falando do plantio do milho, que de acordo com o USDA está aí com 12% da área já plantada, um número parecido com o do ano passado e também dos anos anteriores. Milho emergido em 3%, então isso indica realmente que é bem o início das atividades aqui nos Estados Unidos. Quando a gente vai para a soja, 8% da área já está plantada, um pouquinho menos do que o milho, o que se compara ao ano passado, mas que é um pouco mais avançado com relação à média dos últimos 5 anos. Na média, nós estaríamos com 4%. E muito disso tem a ver da questão dos produtores estarem antecipando esse plantio de soja. Vocês vão acompanhar agora 2 vídeos, onde eu falo sobre plantio do cedo de soja e também como que a gente acompanha a temperatura do solo, já que essa é chave tanto para milho quanto para soja. Vai lá. Bom, pessoal, para a gente iniciar o nosso bate-papo, a gente comentou em vários vídeos do AgroConnection o quanto o produtor americano tem antecipado o plantio de soja aqui no meio oeste americano. Quando a gente fala antecipado, é fazer ele antes mesmo do plantio do milho, que tradicionalmente sempre foi plantado primeiro aqui nessa região, tá? Então a gente tem aqui 2 plântulas de soja que foram plantadas bem cedo, tá? Para as nossas condições aqui do oeste de Nebraska. Então elas foram plantadas no dia 18 de março, tá? Alguns produtores aqui da região ou de outros estados considerariam cedo como final de março, início de abril, tá? Mas nesse nosso caso, a gente plantou essa soja então no dia 18 de março, ou seja, 40 dias aproximadamente atrás, tá? E é bem interessante de ver que elas estão recém querendo emergir, recém querendo sair do solo. E outra notória diferença é a questão do tratamento de sementes, pessoal. Então a nossa plântula da esquerda, muito mais saudável, ela tem o tratamento de semente, e a plântula da direita, então, sem tratamento de semente. Uma prática muito importante, principalmente para quem considera, então, plantios do cedo. Outro fator muito importante quando a gente pensa em plantio do cedo é medir a temperatura do solo. Isso vale tanto para soja, como a gente acabou de falar, mas também para o milho. Então a gente vai fazer um breve exercício aqui, para a gente dar uma olhada na temperatura. Eu coloquei esse sensor a mais ou menos 5 centímetros de profundidade e ele está lendo 62 graus Fahrenheit. Então se a gente converter aí vai dar mais ou menos 16 graus a temperatura do solo aqui, o que está ótimo para já iniciar plantio, Sempre lembrando, as recomendações dão conta que a gente deve estar plantando o milho e a soja quando a temperatura mínima no solo estiver em 10 graus e ela se sustentar aí por 48 horas e tudo mais, para diminuir algum dano por frio na semente. Bom, uma outra cultura que é de grande interesse para vocês aí no Brasil, é o trigo. Então o trigo já está com 17% da área florescida, um número que se compara aí aos anos anteriores, mas quando a gente fala da condição do trigo no campo, aqui que vem um dado interessante, a gente está com 50% do trigo bom ou excelente, tá? Um número que com relação à semana passada caiu um pouco, semana passada a gente tinha 55%, mas que é muito melhor com relação a 2023, Em 2023 nós tínhamos nesse momento 26% do trigo apenas bom ou excelente, A maior parte estava em ruim ou muito ruim.
Ou seja, para 2024 as perspectivas do trigo americano são muito boas, né? Pelo menos nesse momento. A gente sabe que o trigo é uma cultura delicada e isso pode mudar de semana para semana, por isso é importante que vocês nos acompanhem semanalmente. Com relação ao preço, vocês sabem melhor do que eu, mas para a gente não passar batido, milho fechando então essa sexta-feira, 26 de abril, a 4 dólares e 42 cents, né, oscilando bastante no último mês, e a soja essa sim, né, decaindo, decrescendo conforme o tempo passa, fechando a 11 dólares e 61 o bushel. Vamos falar de clima então? Bom, como já é tradicional aqui no AgroConnection, a gente primeiro traz o monitor de seca para a gente ver qual que é a situação, né? Principalmente quando a gente pensa em início de safra, né? O Luiz vai colocar o mapa aqui e como vocês podem ver não tem nenhum grande problema, vamos dizer assim, nesse primeiro momento em relação à seca nos Estados Unidos. Nós vemos algumas áreas com seca moderada, né, no estado do Kansas e também em Iowa, mas ainda não é algo que preocupe, principalmente pensando, né, na questão de plantio, né, o pessoal vai querer esse solo um pouco mais seco para início, mas é uma coisa que a gente vai estar acompanhando semanalmente. Quando a gente falar da chuva na semana passada, como vocês podem ver aqui no mapa, a área em azul são precipitações de 3 milímetros, ou sem chuva, né? A maior parte do cinturão do milho está nessa condição, mas a área verde também que pega aí Dakota do Sul, Nebraska, partes de Kansas e também Missouri, é onde choveu mais, né? Onde tem chovido nos últimos dias, principalmente. São áreas que choveu aí 30 milímetros, onde está amarelo ali próximo dos 50 milímetros. E como vocês podem ver, essa área verde ela vai estar indo para a região do leste do cinturão, né? E aí é o próximo mapa que o Luiz vai estar trazendo. Eu vou trocar a minha página aqui para poder ver, mas vocês podem ver no mapa as áreas mais em roxo e vermelho, né, em Iowa e Missouri e também algumas partes de Illinois e de Michigan, são volumes maiores, são áreas que estão com expectativa de receber até 100 milímetros nos próximos dias, tá? Então é esse mesmo sistema que cruzou aqui o Nebraska e o Kansas está indo para o leste, tá bem? Agora a gente vai rodar o meio oeste americano, vamos começar pela minha colega de Nebraska aqui, vamos lá para o leste, lá para Lincoln, e agora é contigo, Natasha, eu mesmo. Olá, galerinha do AgroConnection. Bom, bem-vindos aí a mais uma temporada, mais um ano, né, aqui com a gente, onde a gente vai estar reportando algumas informações sobre o que está rolando na agricultura aqui nos Estados Unidos. Bom, temporada nova, ano novo, como vocês podem ver, algumas pessoas novas também no grupo. Então, para quem não me conhece, eu sou a Natasha. Eu estou fazendo meu doutorado aqui na Universidade de Nebraska, na área de entomologia. E eu vou estar reportando alguns dados aqui da região de Nebraska, né, mais próximo de Lincoln, onde eu estou localizada, junto com o Alexandre. Bom, como vocês podem ver, hoje aqui não amanheceu muito bonito, né? A gente tem um pouquinho de chuva aí, um dia nublado, mas nos últimos dias, na verdade, na última semana, até que a gente estava tendo uns dias melhores, né, com sol, temperatura melhores. A gente teve um pouquinho de chuva em alguns dias, mas que não passaram de 8 milímetros. Em média, a gente teve uma temperatura de 10 graus. Mas lembrando que aqui nessa época do ano é muito comum a gente ter uma variabilidade de temperatura muito grande. Então, por exemplo, aqui na região de Lincoln, teve uns dias na semana passada que a gente teve a máxima de temperatura de 26 graus e a mínima chegou a 0. Então, aqui essa diferença de temperatura num dia é muito comum. E sábado passado, na verdade, os produtores enfrentaram uma geada, né? Principalmente na região central e oeste de Nebraska, mas tudo indica que essa foi a última geada dessa temporada, que agora é só mais para o final do ano mesmo. E falando um pouquinho sobre a questão do plantio, né, aqui na nossa região, então, até então a gente tem 5% da área plantada de milho e 2% para plantio de soja. Então, aqui na região de Nebraska, os produtores entram primeiro plantando milho e agora mais para o final de abril, começo de maio, eles começam a focar também na soja. E para lembrar que essa é uma média comum, tá, para essa época do ano, então eles estão num ritmo aí normal até então. E para a próxima semana, a gente tem umas previsões de chuva aí, bom, como vocês podem ver hoje, a gente já amanheceu aí com esse climinha chato, mas a gente tem uma previsão de chuva para hoje e amanhã,
num volume alto, até podendo chegar até 25 milímetros em todo o estado, né? Mas em relação à temperatura, a gente começa a semana com uma temperatura um pouco mais baixa, mas ali para quarta e quinta já começa a subir, onde a gente pode chegar até 27 graus como máxima de temperatura. E aí, indo mais para o final da semana, a gente tem uma pequena chance de chuva, mas vamos esperar aí para ver, porque com esse clima aqui na região de Nebraska, a gente sempre tem muitas surpresas. Bom, é isso que eu tenho para essa região e a gente se vê semana que vem. Olá, amigos e amigas do AgroConnection, muito bom estar aqui com vocês para mais uma temporada de atualizações da safra americana. Esse ano eu venho trazendo para vocês as atualizações do estado do Kansas e para começar já estamos aqui com um dia de chuva. Ontem, quarta-feira, começou pela tarde uma garoa que se estendeu por toda a noite e agora durante o dia, quinta-feira hoje, deu uma intensificada na chuva, né? E plantio de milho, como o Alexandre comentou para vocês no início do vídeo, tá andando bem aqui pelo estado do Kansas. A gente vê bastante movimento de máquinas, né? A gente viu durante os 3 primeiros dias da semana, e o que provavelmente vai dar uma aumentada nos números na semana que vem, e com essa chuva agora provavelmente já vai aumentar um pouco também os números de milho emergido para a semana que vem, né? Essa semana, no grupo que eu trabalho aqui, a gente já começou também com o plantio de milho. Semana que vem a gente vai começar para valer mesmo o plantio, porque até agora a gente vem fazendo algumas aplicações em pré-plantio, né? A gente vai deixar o vídeo aqui também para vocês verem de uma das aplicações que a gente estava fazendo em subsuperfície. A gente estava aplicando polifosfato de amônio em 15 centímetros de profundidade, mais ou menos, e que é um estudo que a gente está fazendo de doses de fósforo, né? Então a gente está colocando 20, 40 e 80 kg por hectare. E também a gente vem fazendo diferentes aplicações de diferentes fertilizantes em subsuperfície também. E aqui também eu queria deixar uma foto para vocês, que um dos problemas que a gente está tendo no estado para os produtores que estão fazendo aplicações em superfície e também aplicações de herbicida, né? A gente tem bastante vento aqui pelo estado, como vocês podem ver nessa foto, esse pivô aí que está virado, né? Então vocês podem imaginar como está a situação aqui para os produtores. Mas o plantio está seguindo bem. Agora vamos dar uma parada, está marcando a chuva até sexta-feira, sábado, e na semana que vem os produtores já retornam valendo com o plantio do milho aí, né? Bom, por essa semana a minha atualização do estado do Kansas é essa, e agora vamos lá para o estado de Illinois. Marcos, conta para nós como está a situação por aí. Fala, amigos e amigas do AgroConnection. Foi dada a largada mais uma vez para a safra de soja e milho aqui nos Estados Unidos. E eu venho diretamente aqui de Illinois, que é um dos principais players se tratando dessas commodities, trazer muita informação bacana da safra. Como vocês podem ver, esse ano está um pouquinho diferente. Eu sei que vocês estavam acostumados com o Lucas nesses últimos 2 anos, trazendo as informações aqui de Illinois, especificamente Champaign, mas ele está na reta final do doutorado e acabou me passando o bastão para trazer muita informação legal. Eu sou Marcos, eu estou fazendo meu mestrado aqui, comecei esse ano, trabalhando com produção sustentável de soja e milho, trabalhando com práticas conservacionistas, como o uso de cover crops, plantas de cobertura e sistema plantio direto. Para começar então, como vocês podem ver aqui, ó, a safra está recém engatinhando. Se vocês atravessarem de norte a sul, vocês vão ver muito essa cena de solo descoberto ainda, alguns produtores passando aquela grade mais superficial para preparar o solo. E de acordo com o relatório do USDA, que foi lançado essa semana, apenas 11% de soja e milho foram plantados, sendo que para milho está dentro das médias dos últimos 4 anos e para soja 5% adiantado. O plantio deve acelerar agora nessas próximas 2 semanas, e isso se o clima contribuir. As chuvas de primavera aqui são frequentes, os produtores estão acostumados, mas eles vivem aquele dilema. Chover é bom, porque abastece o perfil do solo com água, que possa ser usado ao decorrer da safra pelo milho e a soja, mas ao mesmo tempo eles sabem que precisa de um tempo hábil para entrar na lavoura para plantar. Os produtores estão felizes com as recentes chuvas de sexta da semana passada e terça agora,
Onde que terça, aqui em Illinois choveu 15 milímetros, aqui em Champaign, de onde que eu vos falo, e 5 milímetros no sul, que é uma região mais arenosa, de solo mais raso, que tende a sofrer com seca se não chover durante a safra. Mas se a gente olhar as chuvas da semana passada, não só de sexta, chegou a chover 50 milímetros no sul, que é uma região que vinha mais seca, e no centro-oeste, o que deve ter normalizado a questão de água no solo. No norte, terça, acabou não chovendo, mas as condições são estáveis por lá e não se encontra nenhuma anomalia quando comparado às médias históricas aqui de Illinois. Ainda são esperadas chuvas ao decorrer dessa semana, mas não em grande quantidade. E como eu já falei, o plantio de soja e milho tende a acelerar bastante se o clima contribuir. De forma geral, as condições estão regulares e estáveis aqui em Illinois e os produtores esperam realizar uma boa safra. Então, essas são as informações bastante se o clima contribuir. De forma geral, as condições estão regulares e estáveis aqui em Illinois e os produtores esperam realizar uma boa safra. Então, essas são as informações aqui da safra de Illinois. Ficamos por aqui e agora vamos com o Guilherme lá em Wisconsin. Vai lá, Guilherme! Olá, amigos e amigas ligados no AgroConnection. Meu nome é Guilherme, eu sou aluno de mestrado aqui na Universidade do Wisconsin e eu vou estar passando as atualizações do estado para vocês. Uma curiosidade do estado do Wisconsin é que ele é o segundo maior produtor de leite dos Estados Unidos. Então a gente vai ver uma produção muito grande de alfafa, milho para silagem, que vai ser destinado para a produção de leite, de gado leiteiro. E falando sobre a safra, como que está a safra aqui no Wisconsin? A gente teve um inverno que foi um pouco quente, mais quente do que o comum, com menos neve do que a gente está acostumado, e isso ajudou a gente em alguns aspectos. Então a gente olha aqui para esse stand atrás de mim, a gente tem o centeio, e esse centeio vai ser destinado para o controle de plantas daninhas, então a gente tem muito acúmulo de biomassa porque as temperaturas estavam um pouco mais quentes. Mas o desafio que vem com essas temperaturas mais quentes durante o inverno são as daninhas de inverno. Então a gente tem algumas daninhas de inverno que já estão grandes, até produzindo sementes, que pode ser um desafio no começo da safra. Indo para as atualizações semanais, a gente teve algumas chuvas nas últimas 2 semanas. Semana passada uma chuva muito boa, de cerca de 20 milímetros, que ajudou a reabastecer a umidade do solo. Porém, a gente ainda está tendo alguns dias úmidos e frios, o que adiaram o plantio da soja e do milho. O que é comum aqui para o estado, a gente plantar soja e milho no fim de abril para o começo de maio. Então, o que os produtores conseguiram fazer na última semana foi o preparo do solo de algumas áreas, plantio de aveia, e principalmente os produtores na parte mais central do estado plantaram batata, onde são os solos mais arenosos. E indo para os números dessa semana, o milho, a gente tem 2% da área de milho plantado, que é o mesmo valor da média dos últimos 5 anos, enquanto a soja a gente tem 2% da soja plantada, com a média de 5 anos sendo 0, então os produtores estão tentando plantar um pouco mais cedo. Olhando para frente, a gente tem alguns dias muito bons agora. Semana que vem a gente vai estar com temperaturas em torno dos 10 graus, o que vai ajudar a tirar um pouco da umidade do solo, e os produtores estão aí ansiosos para começar o plantio da soja e do milho. Essas eram as atualizações semanais aqui, e agora é com você, Alexandre. Que bacana. Bom, a gente chega ao final desse primeiro vídeo da safra de 2024, né, rodando todos os estados. A gente vai estar fazendo isso semanalmente, como você sabe, então vai o lembrete de vocês se inscreverem no canal, assinarem as notificações aí, darem o like, comentar. Convido vocês a nos seguirem nas redes sociais, né? A gente está bastante ativo lá no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e no Twitter, né? A gente também vai estar postando conteúdos nessas plataformas, fotos, vídeos mais curtos sobre alguma curiosidade. E também confiram o nosso podcast, o AgroConnection Podcast, que recentemente entrevistou o Dr. Gustavo de Alckmin, onde ele trouxe bastante informação legal sobre a Austrália, um país que a gente ainda não tinha explorado aqui no AgroConnection. Eu fico por aqui, a gente volta semana que vem e já sabe, stay tuned!